Fala aí, seus peixão. Muito bom dia, PH por aqui. Sejam muito bem-vindos a mais um pré-jogo e vamos falar sobre a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde o Santos enfrenta hoje, domingo, o Flamengo, lá no Maracanã, às 18h30 da tarde/noite aí. E desculpe, senhor, seu filho, de novo, vai assistir esse time desgraçado. Então bora para mais um pré-jogo. A gente fala e tem tudo para ser mais um domingo decepcionante, desesperador para o Santista, né? Mas a gente é pior do que mulher de bandido, né? A gente se ilude, não tem como, e por mais que a gente saiba de tudo e dê raiva desse time, a gente no final fica aquela fagulha, aquela esperança, e a gente, lógico, não vou generalizar, mas pelo que eu estou dizendo por mim e por outros santistas que eu conheço, no fundinho a gente tem aquela esperança de que o Santos vai fazer o impossível e trazer essa vitória. Mas não vamos ficar se estendendo muito sobre o que é possível, o que não é, né? A gente não pode controlar isso. E a gente tem que falar sobre o que são fatos, né, sobre as informações que a gente tem e sobre os parâmetros deste jogo como um todo, né? Então vamos lá, vamos falar sobre esse jogo importantíssimo para o Santos de mais tarde. Vale relembrar que o Santos está dentro da zona de rebaixamento, né? É o primeiro time ali no topo da zona, mas estamos dentro da zona de rebaixamento e com um perigo iminente agora, que são os times de baixo, né? O Fortaleza com 29 pontos, aí 3 pontos atrás do Santos. O Juventude ganhou ontem e foi para 32 pontos, perigosíssimo isso para o Santos, e inclusive está logo ali colado com um ponto a menos do que o Santos, né? O Sport tomou uma virada inexplicável do Atlético Mineiro, tadinhos, e enfim, tadinhos não, né, que entre nossa mãe chorar e a deles, mas acabaram perdendo o jogo, ficaram com 17 pontos, né? Então fica esse cenário perigoso aí, Fortaleza e Juventude encostados no Santos e o Vitória com um ponto acima do Santos. Então, por mais que a gente saiba das dificuldades do Santos sair com a vitória hoje, o Santos fica numa situação extremamente delicada e perigosa se não pontuar neste jogo. O desafio não é tão difícil, a gente só vai encarar aí o top 2 melhor time do continente americano, né? E isso eu digo América do Sul, Central e do Norte, ou seja, um dos melhores times do mundo, né? Em conjunto com o Palmeiras aí, que também hoje é o top 2 melhor time aí da América, né? Então, o desafio não é nada demais. Os caras nem tem jogador que veio da Europa, né? Nível europeu. Mas se não fosse pra gente não acreditar que é possível uma vitória do Santos, a gente não seria santista, essa é a grande verdade. A gente é abastecido por essa fé no nosso time, né, em superar esses desafios. Dito isso, vamos para o jogo, vamos falar um pouquinho sobre os parâmetros do jogo, algumas novidades, né, e é um pouco da minha opinião aí também, do que pode ser, do que eu entendo que possa acontecer aí nesta partida. Bom, vamos falar primeiro do Santos, né? O Santos ele vem de novo, aparentemente, com algumas novidades. Saiu agora uma provável escalação que o Marcos Paulo divulgou, mas também que foi algo confirmado pelo Lucas Mussetti, em que o Santos vai vir novamente com algumas peças que não vinham sendo ali comumente, usualmente utilizadas. Então o Santos ele deve vir, e isso ainda não ficou muito claro, tá? Mas vai ser algo próximo disso. Então novamente com aquele 4-3-1-2, né, que pode ali se comportar como um 4-4-2 ou até em alguns momentos ali com uma linha de 3, talvez 5 meio-campistas, né, vai depender do que o Vojvoda está imaginando e quer ali para o jogo, né? Então, independente dessas variações, fica uma base ali da formação tática do time muito próxima, né? E aí o Santos vem com Gabriel Brazão,
Na lateral direita, fazendo uma função em alguns momentos ali como um ala também, Igor Vinícius. Aí fechando ali a zaga do lado direito com ele. E isso é novidade, eu realmente não estava esperando. O Vojvoda aparentemente está mantendo e bancando o Zé Ivaldo no time titular para este jogo. Acho perigoso, mas já volto para esse assunto. E aí, fechando a dupla de zaga pelo lado esquerdo com o Zé Ivaldo, temos Luan Pérez, logo à esquerda na lateral, também ali desempenhando em alguns momentos um papel de ala, o Souza. Aí, meio de campo, temos a linha de 3, né, que vem o Arão ali como pitbull, cabeça de área para fechar a linha com os zagueiros, e aí em alguns momentos talvez até voltando, fechando uma trinca na zaga e dando espaço e liberdade para o Igor Vinícius e para o Souza voltar. Então é por isso que eu digo que essa formação tática ela pode mudar um pouquinho, né? Então pode sair de uma linha de 4 defensores para uma de 3, mas justamente porque esses jogadores e essas formações dão essa liberdade para o técnico, que me agrada, tá? A gente tem que ver isso na prática. Tá? E aí, no meio de campo, temos também Zé Rafael, indiscutível, né, hoje no time do Santos, ali fazendo aquela função de sempre, um meia central aberto à esquerda ali, né, o Schmidt, então ele deixa de ser o homem de cabeça de área e passa a jogar ali como um meia central aberto à direita. Gosto, mas ao mesmo tempo acho que o Vojvoda deveria ter pensado em algumas outras coisas, mas a gente já volta nisso. E aí, uma coisa que foi uma surpresa, ele mantém a decisão de deixar o Roleiser de fora e deixa o Barreal como aquele né, como aquele homem de referência ali na transição do meio de campo, né, da metade defensiva para a metade do ataque. Né? Então aquele homem para ficar flutuando ali entre as costas dos volantes, ali entre os zagueiros, né? E receber essa bola de frente para a área adversária para sair jogando com os laterais / alas ali e com os dois atacantes de referência na frente, né? E aí lá na frente nós temos aparentemente duas novidades, tá? A primeira deve ser o retorno do Neymar como titular e o retorno também do Guilherme como titular, tá? Em tese, e eu não posso afirmar e confirmar isso para vocês, em tese, o Guilherme faria ali uma função de segundo atacante, enquanto o Neymar como atacante de referência, tá? Então, essa seria a escalação do Santos, tá? Vou falar um pouco sobre o que eu acho da escalação do Santos. Tá? Como um todo me agrada, mas eu entendo que algumas decisões são perigosas e talvez equivocadas. Primeiro, Zé Ivaldo. Eu entendo quem defende dar mais algumas oportunidades para o Zé Ivaldo e entendo o motivo do Vojvoda arriscar trazer o Zé Ivaldo de novo. Nós não temos hoje, além do Luan Pérez, zagueiros que ainda passem confiança, que ainda passem segurança para o Santos. Adonis Frias e Duarte oscilando muito, cometendo alguns erros ali, alguns momentos partidas boas, outras nem tanto, algumas ruins, né? Então a gente não tem tantas opções. Vai ter gente que pode falar da base, né? Mas eu acho um pouco arriscado nesse momento. Pelo menos o Zé Ivaldo é alguém que a gente já conhece. Mas acho arriscado. É um jogo importantíssimo para o Santos, fora de casa, no qual o Flamengo, tudo indica que vai vir para cima do Santos e colocar um zagueiro como o Zé Ivaldo num jogo que a defesa vai ser sobrecarregada, eu acho arriscado. É um zagueiro, é um jogador que já se demonstrou inconsistente, inconstante e irresponsável em alguns momentos no quesito psicológico. É um cara que perde o controle em alguns momentos, ele viaja, dá umas entradas, faz alguns lances ali que podem comprometer seriamente o Santos numa expulsão, por exemplo. Vamos torcer, obviamente, para que isso não aconteça, mas eu acho que tem um risco grande disso acontecer. E também convenhamos que não é um jogador tecnicamente muito diferenciado. Então, talvez pelo risco da parte psicológica, da imprevisibilidade do que o Zé Ivaldo pode só fazer, talvez seria interessante manter o Duarte ali ou até trazer o Adonis Frias, né? E aí, outro ponto, eu entendo o Vojvoda tirar o Roleiser, principalmente, né, no último jogo, devido às atuações que o Roleiser vinha tendo, enfim. Mas para mim é loucura,
tá? Para mim é loucura não deixar o Rolaser, ainda mais num jogo desse, onde a gente vai precisar jogar muito em transição, em contra-ataque, certos momentos a gente vai precisar ter a posse de bola, e há quem não goste do Rolaser, acha que foi um desperdício, um investimento e tudo mais, mas a gente não pode negar que às vezes ali em 1, 2 lances ele realmente consegue algo diferenciado, um passe, um drible, algumas vezes alguma finalização, né? Mais do que, por exemplo, o que eu acho que o Schmidt pode acrescentar e pode, em 1 ou 2 lances ali, resolver o jogo para o Santos, né? Então, para mim, fica esse ponto do Schmidt aí. Eu entendo ele manter o Schmidt, até para trazer um pouco mais de segurança defensiva para o Santos, para ele fechar ali uma trinca com o Zé Rafael e com o Ilharão na marcação. Mas aí, é aí que eu acho que talvez o erro não seja ali no meio de campo, esteja ali no ataque. Eu não acho que deveria voltar com o Guilherme. E aí você sacrifica, por exemplo, o Rolaser, que poderia jogar na posição de origem dele como meia atacante, e o Barreal vai lá para o ataque e jogar em conjunto com o Neymar. Né? Então a gente poderia ter ali o Neymar como segundo atacante, o Barreal como um atacante de referência, porque é um jogador que sai bem da área, tem um bom passe, tem uma boa noção de posicionamento, uma boa finalização. Então pode ser que daria certo. Eu acho que valeria mais a pena arriscar nesse sentido do que manter o Schmidt no meio de campo, deixar o Barreal armando, o time que também não é muito a dele, embora ele tenha uma boa visão de jogo e dê bons passes, mas você perde, né, o que o Rolaser pode acrescentar para o time, perde no que o Guilherme provavelmente vai atrapalhar as jogadas ofensivas do time. Então, para mim, não ficou muito legal. E, por último, lá no ataque, se realmente foi isso, primeiro a escolha de manter o Guilherme como titular nesse jogo e deixar ele como segundo atacante e não o Neymar, aí também não faz sentido. O Neymar é um jogador que tem muito mais condição de sair da área e aparecer numa boa opção de passe, ali entre linhas, né? Enganar a marcação. É um jogador muito mais inteligente do que o Guilherme de posicionamento. É um jogador que, quando sai da área, tem infinitas vezes mais condições do que o Guilherme para desenvolver jogadas a favor do Santos no ataque, achar passes, infiltrar na área, fazer uma boa finalização. E, se for para manter o Guilherme, que ele seja o atacante de referência, que aí é um jogador também rápido ali, querendo ou não, ter uma boa noção de posicionamento, de ultrapassagem. É um jogador que algumas vezes tem um faro de gol ali e pode achar um gol. Então eu acho que seria por aí, né? Mas novamente, eu não sou técnico, não estou aqui para dizer o que o Vojvoda tem ou não fazer. Estou dando a minha opinião. Acho que ele comeu bola em algumas coisas, mas lógico que a palavra final é dele. Vamos torcer para que o que ele está idealizando dê certo, né? E aí, do outro lado, temos o Flamengo. O Flamengo, ele vem com alguns desfalques, né? Então ele já tinha alguns jogadores com problema de lesão, né? O caso do Jorginho, o Léo Ortiz, o Pedro, mas eles também vêm com desfalque do Gonzalo Plata, né? Que tomou vermelho na Libertadores e não está relacionado no jogo. Então, embora não tenha alguns dos seus principais jogadores, o timinho que o Flamengo deve vir para encarar o Santos deve ser Rossi, Varela, o Danilo jogando como zagueiro, o Léo Pereira, aí na lateral esquerda Alexandro, e aí o Flamengo gosta bastante de jogar ali num 4-2-3-1, né? Então, tendo 2 volantes de referência que, além de ajudarem muito na marcação, são volantes que geralmente dão bastante volume no meio de campo para transição para ataque também, e isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. E eles vêm com nada mais, nada menos que Saul e Pulgar. E aí, tendo uma linha, uma trinca ali de ataque, né, com meio atacante, mais 2 pontas. Então, Arrascaeta sendo meio atacante, o Carrascal como um ponta, Samuel Lino como um outro, e sendo o homem de referência ali, o atacante, o Bruno Henrique. É foda. Gente, eu sei que aqui é um canal santista e todo mundo aqui é apaixonado pelo Santos. De novo, a gente sempre vai ser otimista. Mas é que é foda. Quando você passa uma escalação de um time desse que vai jogar contra o seu, é complicado, ainda mais os caras jogando em casa, né? E a gente tem que ter noção, a gente tem que ter consciência disso. E é um risco, né? E aí,
para terminar de ferrar, para quem acredita nisso, além da parte técnica, da parte concreta, a gente ainda tem uma questão de crença, que é a lei do ex. Isso também é muito preocupante para o Santos, porque nós temos aí 3, se eu não me engano, né? Que é o Danilo, o Alexandro, o Bruno Henrique. 3 jogadores aí que a gente espera de verdade que eles não sejam tocados hoje pelo anjinho lá da lei do ex, né? Então tem mais essa preocupação aí. Então assim, seus peixão, jogo difícil, não só por ser o Flamengo, não só pelos jogadores que tem, por ser na casa deles, estádio provavelmente vai estar cheio, não só pelo elenco que eles têm, mas toda a condição, todos os fatores externos também, todo aquele ambiente externo também é muito complexo para o Santos, né? Porque os times vivem momentos totalmente diferentes. O Santos acabando de vir de rebaixamento, brigando nos últimos anos, sabe? É uma situação complicada há anos já dentro do Santos, clima interno ruim, brigando para não cair de novo, né? Então o Santos não tem um momento bom já há anos no quesito desportivo, dentro de campo e também fora dele, dentro dos bastidores do Santos. E por outro lado, o Flamengo, né, vindo de bons anos, aí de uma administração que vem dando o exemplo, ao contrário do que o palhaço do Marcelo Teixeira vem fazendo no Santos, e brigando por tudo, essa é a verdade. Acabou de vir de Mundial, primeiro Mundial, acabou de ir para a final da Libertadores, está disputando aí a liderança do Campeonato Brasileiro, então tudo isso tem que ser visto. Tem até uma brincadeira, inclusive, que o Sormani soltou, cara. Não é nem uma brincadeira, ele fala, pô, tem esse ponto de vista, será que os caras pensam assim? E sinceramente, para mim, não me importa muito, faz sentido o que ele falou, inclusive, né? Que é justamente, será que o Flamengo tá pensando que se eles forem lá no Maracanã e derem um amasso no Santos, o Santos vai chegar num cenário pior ainda para enfrentar o Palmeiras na Vila Belmiro na outra rodada? E aí vai ter chance do Palmeiras também dar uma sarrafada no Santos. O que é pior para o Flamengo, porque eles estão disputando diretamente ali a primeira colocação do Campeonato Brasileiro. Então talvez o Flamengo esteja olhando por aí e vai entrar num ritmo mais ok hoje. Gente, isso não é ser pessimista, nós estamos falando da realidade. Porque eu não duvido nada que vai ter gente, mas o PH é santista mesmo? Porque olha, só fala das chances do Flamengo. A gente tem que ser realista. Eu vou acreditar da mesma forma e vou torcer nessa porra desse jogo aqui como se fosse o contrário a situação. Mas a gente tem que ser realista. E aí o Sormani fala isso, é lógico que é uma coisa, talvez até uma teoria muito da conspiração, achar que eles... Ou não, porque faz sentido. E pode ser que eles estejam olhando para isso também, mas independente disso, né, eu quis trazer porque foi uma coisa que circulou aí, né, que o Sormani trouxe. Mas independente disso, o Santos tem que fazer a lição de casa dele. O Santos sabe o que tem que ser feito. Como? Aí que é a dificuldade. É aí que entra a experiência do Vojvoda, é aí que entra a nossa esperança em cima aí do Neymar. Mas é complicado, né? E a gente sabia disso. E eu acho que é por isso que a gente ficou tão puto, tão chateado com os últimos resultados jogando em casa, porque a gente sabia as pedreiras que a gente estava para enfrentar. Então agora não adianta chorar, agora é bater no peito, assumir a responsabilidade e a gente acreditar e apoiar o nosso time. Então a gente tem que apoiar, é isso. Então não vai ser um jogo fácil, eu entendo que vai ser um jogo de trocação. Não trocação porque o jogo vai ser equilibrado no sentido de posse de bola, o Santos vai ter as mesmas quantidades de oportunidade do Flamengo. Mas trocação porque o Flamengo, muito provavelmente, jogando em casa, querendo o resultado, né, porque está buscando o Palmeiras, eles vão vir para cima. Vão jogar com a posse de bola, que é a forma que eles gostam de jogar, ainda mais jogando em casa. Só que o Santos, ele tá indo pro tudo ou nada também, precisa dessa vitória. E eu entendo que, inclusive, essa formação e essa possibilidade dessas variações táticas que o Vojvoda pode usar pelos jogadores que ele está usando e pela formação inicial, é justamente para aproveitar esses momentos
que o Flamengo vai vir para cima, para a gente ter desafogo, ir para o contra-ataque e fazer essa transição muito rápida para criar chances, igual foi contra o Palmeiras. Só que eu espero que o Santos venha preparado para criar mais do que criou contra o Palmeiras, porque teve algumas oportunidades, mas poderia ter criado mais nos contra-ataques. Mas por quê? E é o que tem que ser corrigido hoje? Por falta de qualidade, tanto no último passe, na hora de sair jogando, na hora de fazer a transição. Muitas vezes não chegava nem a entrar na área adversária, porque não conseguia, perdia a bola, errava o passe. E principalmente na finalização, que é uma coisa que o Santos peca muito. E o que já me agrada do Lautaro não tá no time. Com todo respeito ao Lautaro, esse cara é brigador, ele representa os sentimentos. Só que isso não é suficiente. Ele, tecnicamente, é ruim. Ele não consegue acertar um passe de 3, 4 metros. Finaliza mal. Então já é um bom, porque lá na frente agora a gente vai ter Neymar, o que já traz uma qualidade muito maior de finalização e do passe ali no último terço, né, no final ali da jogada. E o Guilherme, que querendo ou não, é melhor, gente, do que o Lautaro. A gente tem que ser realista. Eu não gosto do futebol do Guilherme, mas é melhor. É um cara que perde muito gol também, assim como o Lautaro, mas finaliza melhor, é mais oportunista. Então isso pode ser uma coisa boa também. De novo, sinto falta do Roleiser, acho que ele ajudaria muito nessa transição e colocaria o Barreal lá na frente, que para mim finaliza e é mais inteligente, mais jogador tanto do que o Guilherme quanto o Lautaro. Mas ok, espero que ele entre durante o jogo e possa ajudar. Mas agora não adianta. O Santos vai ter que jogar muita bola para ganhar do Flamengo e a gente vai ter que torcer para ser aqueles dias. Sabe aqueles dias que o time entra inspirado, que a sorte também está ao nosso favor, e é para isso que a gente tem que torcer, e é para isso que a gente tem que acreditar, para emanar boas energias também, né, para quem acredita nisso, mas de qualquer forma, para que os jogadores possam sentir o apoio dos santistas. Então a grande probabilidade é o quê? Que o Santos não saia com a vitória, infelizmente. Mas tem chance? Tem chance. E a gente vai acreditar até o final. E eu acho que inclusive... E vai ter gente aqui que não pode falar o nome desse cara que, pelo amor de Deus, parece que estamos xingando a mãe de todo mundo. Mas vai ter gente que ainda vai reclamar, mas falar que o Neymar pode ser que esse cara resolva essa porra hoje. Igual foi contra o Flamengo, lá na Vila Belmiro, no 1 a 0 que a gente ganhou. E eu torço de verdade. Seria absoluto cinema, hein? Neymar resolve agora contra o Flamengo, consegue terminar o Brasileirão aí jogando todas as rodadas e salva o Santos do rebaixamento. Já pensou que... E por que não? Ele já se demonstrou ser um jogador capaz. Agora, é lógico, a gente não vai acreditar, não vai colocar isso como uma verdade, porque a gente conhece o Neymar, como ele tá, de comprometimento, de físico, ok, mas pode acontecer. Então, tem vários cenários, né? Mas é isso, seus peixão. Jogo difícil, a gente sabe das probabilidades, mas se tem um torcedor que sabe acreditar no time, sabe apoiar, independente de todas as dificuldades que a gente já teve, já passou com esse time, é o torcedor santista. Então, vamos manter a nossa fé para que o Santos possa fazer uma boa partida, para que o Santos possa pontuar nesse jogo, pelo menos trazer um empate aí, que vai ser importantíssimo, tanto para a moral quanto para a tabela do Santos, para enfrentar o Palmeiras na semana que vem na Vila Belmiro, né? Que é um jogo importantíssimo para o Santos também, e ver se a gente, pelo amor de Deus, ganha um clássico desses caras também, né? Que faz tempo que a gente não sabe o que é essa sensação, né? Mas é isso, seus peixão. Deixe nos comentários de vocês quais são as perspectivas de vocês para o jogo, o que vocês acharam da escalação do Flamengo, do Santos, da estratégia do Vojvoda, e vamos conversar um pouquinho aí, tá bom? Não esqueçam de curtir, quem não é inscrito, de se inscrever no canal também, se vocês puderem hypar, nos ajuda bastante, beleza? É isso aí, seus peixão, bora pra cima, vamos torcer para que esse time não estrague mais uma semana de todos nós santistas, amém? Beleza? Valeu, até a próxima.